é uma forma de te confundir. Você tá exagerando. Não foi isso que aconteceu. De fazer com que você duvide da sua sanidade mental. Ai, você é tão sensível. Você tá fazendo eu parecer um monstro, né? Quem se relacionou com um narcisista não escapa. Você interpreta tudo errado. As manipulações e as traições estão lá. Isso é muito dramático. Sexta-feira, 3 de maio, às 9 horas da noite, a gente tem um encontro marcado aqui no YouTube para mais uma Super Live. Narcisistas e o Gaslighting. Eu espero você. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. 30 anos. É uma vida. Oi, meu nome é Simone Veloso e eu tô aqui para mais um relato. Eu sempre falo que a identificação talvez seja a melhor maneira, né, da gente se perceber em diversas situações, né? E quando a gente fala do ciclo de abuso narcisista e a gente ouve que alguém passou pela mesma coisa, às vezes você lê um comentário, por isso os comentários são tão poderosos, né? Você vai num vídeo, você lê um comentário e você fala, caramba, isso aqui aconteceu comigo, por isso que as lives são tão importantes. Isso ajuda muito a gente perceber que a gente não tem culpa, que pode acontecer com qualquer pessoa, ajuda muito esse tipo de identificação. E nas lives que a gente tem feito, eu tenho trazido uma série de relatos, são muitos, né, que chegam, e a gente resolveu começar a ler esses relatos também aqui durante o mês, né, porque as lives a gente faz sempre na primeira sexta-feira do mês. A identificação faz com que muitas vezes a gente consiga sair, talvez dar um pouco desse estalo. Tantas pessoas que conseguem perceber que tipo de abuso podem estar vivendo e procurar ajuda profissional. É lógico que quando isso acontece, eu preciso colocar aqui um alerta de gatilho. Se isso acontecer com você, por favor, só desliga o vídeo, vai fazer outra coisa, porque o objetivo é que todos fiquem bem. E normalmente no final dos vídeos eu sempre falo que quando a gente fala sobre narcisismo, isso só pode ser diagnosticado por um psicólogo, um psiquiatra que esteja acompanhando regularmente essa pessoa, mas eu vou aproveitar para fazer esse aviso aqui no começo do vídeo. Claro que isso não serve como um diagnóstico, mas serve como um norte para que você possa procurar ajuda. Por favor, procurem ajuda caso vocês de alguma forma se identifiquem. E eu espero de verdade que não seja seu caso. Eu espero que caso você ouça isso, você chegue ao final com um alívio e você fale que, apesar de ser uma história muito densa, não seja a sua experiência. Vamos lá. São quase 30 anos de uma relação tóxica. Tudo começou quando eu estava saindo de um casamento com um dependente de álcool e drogas. Meu ex-marido já apresentava sinais de demência pelo uso de drogas e eu me sentia desequilibrada e perdida, pois sentia um medo muito grande de me separar e ficar sozinha. Esse medo de ficar sozinha foi plantada na minha cabeça desde muito criança pela minha mãe, que era narcisista. Meu ex-marido tinha um amigo 20 anos mais velho que se apresentou como uma boa pessoa e queria ajudá-lo na recuperação, insistindo para levá-lo ao centro espírita do qual fazia parte. Esse amigo se queixava que seu casamento de 30 anos estava falido e que ele iria se separar, pois era infeliz. Comecei a olhar esse amigo como um bom homem e infeliz que merecia uma segunda chance. Eu também me considerava uma mulher bondosa e infeliz, e foi então que comecei a desejá-lo. Mas o interessante é que eu achava que eu iria conquistá-lo. Era como uma missão. Achava que ele seria feliz comigo porque eu entendia a sua infelicidade. Passei por cima de bandeiras vermelhas graves. Ele era jogador compulsivo, como meu pai, irresponsável financeiramente, praticamente falido e traía muito a esposa. Mesmo assim, eu achava que seria feliz ao seu lado.
Eu enxergava como um garotinho infeliz, pois ele havia perdido o pai na infância e ainda chorava essa perda mesmo estando perto dos seus 60 anos de idade. Ficamos juntos uma vez e foi bom, mas o que me prendeu a ele era o jeito como ele me abraçava, parecia que ele me protegia. Eu já estava presa emocionalmente a ele. No dia seguinte, eu me encontrei com ele e ele me pediu dinheiro emprestado. Foi um balde de água fria no meu romantismo. Falei que não tinha dinheiro e ele me disse que não queria mais sair comigo, olha só, e que não gostava de mim para continuar com aquilo. Eu me senti totalmente sem chão, parecia que tinha aberto um buraco embaixo de mim. Eu fiquei com medo daquela emoção paralisante. Disse para ele que o amava, que queria continuar com ele e queria arrumar o dinheiro. Nessa hora tudo mudou. Ele virou meu príncipe encantado. Me mandava cartas infinitas de amor, me telefonava várias vezes ao dia, me tratava como uma rainha, me mandava presentes e flores, tudo comprado com o meu dinheiro. Ele se separou e eu parti para minha vida de Cinderela. Para mim, eu tinha encontrado o homem ideal. Ele me ouvia, me protegia, era um homem espiritualizado, me tratava com respeito, dizia que ficava triste porque não tinha me conhecido antes e que a felicidade era o nosso destino. Tudo era feito com o meu dinheiro. Ele nunca podia me ajudar com um tostão, pois tinha que ajudar a família, filhos, adultos e ex-mulher. Aluguei um apartamento e fomos morar juntos. Foi quando aconteceu o descarte. Logo que se viu dentro do apartamento comigo, ele disse que não queria viver comigo, que não tinha nada a ver estarmos juntos e queria voltar para a ex-mulher. Fiquei tonta, não sabia o que estava acontecendo e não queria acreditar. Continuei com ele no apartamento, mas sendo maltratada. Ele não me olhava, continuava pegando meu dinheiro, saía o dia todo e dizia que estava indo ver a família. A ex-mulher não quis voltar para ele e isso fez com que ele ficasse com mais raiva de mim. Me desprezava, tinha um mau humor terrível e eu continuava ali. Eu iria aguentar tudo para ficar com aquele homem maravilhoso do começo. Me sentia insuficiente e inferior a ele e incapaz de ficar sozinha. Eu não chorava nem pedia nada, só queria a presença dele comigo. Eu estava dominada mentalmente. Ele me tratava melhor quando me pedia para ajudar a família dele e eu ajudava com dinheiro. Ele continuava pedindo e eu dando, trabalhando muito para ganhar mais. Ele começou a me trair, mas eu não enxergava. Estranhamente, eu não via. Ele me traía com pessoas conhecidas bem próximas, minhas funcionárias, acho que todas, minhas amigas. Durante anos e anos na minha cara e eu não enxergava. Minha capacidade de ser cega era impressionante. Todos sabiam na rua e debochavam de mim e eu não via. Eu só enxergava o trabalho, a minha dedicação a ele e me sentia na obrigação de sustentar ele e a família dele, pois eu é que tinha corrido atrás dele no começo, então a culpa era minha. Eu nunca pensei que ele também quis se relacionar comigo, eu nunca pensei que ele era 20 anos mais velho do que eu e adulto o suficiente para ter opinião própria. As vezes que ele quis terminar o relacionamento foram porque eu disse não a alguma coisa para ele, mas logo que eu dizia sim novamente, ele voltava a ser aquele homem maravilhoso. E só agora eu sei que ele me manipulava absurdamente. Eu achava que ele não tinha sentimentos ruins porque ele era espiritualizado e quis ajudar meu ex-marido a sair das drogas. Eu achava que ele era bom e eu era safada, destruidora de lares, que era minha culpa ele ter se separado. Eu nunca colocava a culpa nele por ser infiel, grosseiro, estúpido e descontrolado. Eu sempre achei que a culpa era minha. Até que ele ficou seriamente doente. A família dele estava acostumada aos valores financeiros que saíam dele, que na verdade saíam de mim. Ele me pediu que continuasse a sustentá-los. Eram todos adultos e com mais condições financeiras do que eu. Ele dizia que se sentiria humilhado se a família dele ficasse sem recursos. Eu aceitei, afinal, a culpa de tudo foi minha, eu pensava. Cuidei intensamente dele. Trabalhei mais para pagar todos os médicos, enfermeiros, cuidadores, remédios e ainda sustentar a família dele por 4 anos seguidos. Ele morreu.
Há 1 ano estou sozinha, trabalhando para conseguir tapar o buraco financeiro que ele deixou. Foram 30 anos de traições sem fim, de mau humor e exigências. Fui isolada da minha família, dos amigos e não tenho contato com mais ninguém. Mas ainda tenho meu trabalho. Ainda me sinto presa a ele e imagino que se ele voltasse, eu voltaria para ele. Lógico que estou doente. Fiz exames e tenho alterações no meu corpo, tireoide e fígado. Um estresse absurdo por conta de tantos anos de infinitos trabalhos e tentativas de agradá-lo. Atualmente, eu descanso bastante, durmo mais, não olho as fotos dele, não entro em contato com ninguém que o conheceu. Os filhos dele, vendo como eu era tratada pelo pai, me tratavam mal da mesma forma. Consegui me salvar daquela família que ainda queria que eu dividisse com eles o fruto do meu trabalho de uma vida toda. Eles não tinham direito a nada, mas me ameaçavam sem parar e eu vivia com medo. Contratei advogados e consegui sair disso. Mesmo depois de todo esse abuso, eu ainda achava que meu relacionamento era normal. Assisti a uma live do YouTube e ouvi a frase: "Você viveu uma relação tóxica". Apesar de eu sempre me interessar por esse tema, parece que eu estava hipnotizada e quando ouvi essa frase consegui enxergar quem era esse homem que eu tanto idolatrei. Estou racionalizando meu relacionamento para não sofrer a ausência dele. Me acostumei a ser maltratada. Estou imbuída honestamente a me salvar, mas muitas vezes ainda penso que a culpa sempre foi minha. O sentimento de culpa que uma pessoa tem quando ela vive uma relação abusiva é tão pesado e ele faz exatamente isso daqui, né? Ele cega. O sentimento de culpa, ele paralisa, ele cega, ele faz com que a gente não consiga enxergar o óbvio. E muitas vezes a pessoa, ela não é abusada só, e eu vou colocar o só aqui entre aspas, ela não é abusada só pelo abusador, ela é abusada por todas as ervas daninhas, né? Ela é abusada pelo abusador, ela é abusada pelos parentes, ela é abusada porque é uma estrutura, né? É uma estrutura que se cria porque o abusador, ele se coloca com as máscaras que veste, cria essa imagem da pessoa muito legal, então outras pessoas se beneficiam disso. E dizer que essas pessoas não sabem, não percebem, não veem, gente, não tem como. É óbvio que você tem como saber quem está trabalhando, você tem como saber de onde o dinheiro está vindo, você sabe. Só que se te beneficia, você se cala, é conveniente para você. Isso acontece também, cria-se uma estrutura de abuso. O abuso, ele cria uma cadeia, né? Outras pessoas se beneficiam do que o abusador faz. E a vítima, ela é levada, né? O sentimento que faz uma vítima permanecer no abuso, primeiro que ela não entende o que está acontecendo, porque num primeiro momento é isso, num primeiro momento ela queria tanto sair daquele horror que ela estava vivendo, porque ela tinha um marido que era um caos, até que aparece alguém que tem uma imagem que para ela parecia um modelo de perfeição, é espiritualizado. Essa pessoa veio aqui rezar, essa pessoa tá vindo salvar minha família. Tudo que eu quero é alguém que fique comigo. Quanto eu tenho que pagar para ser salva? Quanto eu tenho que pagar para ter um abraço? Quanto? Principalmente se essa pessoa já vem de um lugar onde existe tanto sofrimento, muito provavelmente essa pessoa está acostumada ao trabalho, né? É óbvio, isso é uma questão bem óbvia. O trabalho não assusta quem está acostumado a ele. O abusador, ele é muito hábil em articular nesse sentido. E ele joga logo de cara, né? A primeira cartada, ela vem logo de cara. Não quero ficar com você. O desespero da pessoa de perder aquilo é tão grande que ela se submete. Ela se submete logo de cara. E ao se submeter, um abusador, qualquer tipo,
Independente se é narcisista, se não é narcisista, porque é óbvio, né? Eu falei logo no começo, isso só pode ser diagnosticado por um psicólogo ou um psiquiatra, mas a postura do abuso, do enredar a pessoa, do fazer com que a pessoa acredite que tá tudo certo em se tornar uma escrava, tá tudo certo. Você trabalha, me dá o seu dinheiro e eu mostro para a sociedade, para a família como eu sou incrível. Uma família que foi desfeita ali também. E ela carregando a culpa do desfazer essa família. E carregar essa culpa faz também com que ela pague anos e anos, 30 anos aí de trabalho. E mesmo com a morte, né, com a morte dele por motivo de doença, ela continuou bancando, né, perpetuando e mantendo a imagem, né, mantendo numa posição, todos ali, numa posição de idolatria, preservando essa imagem. Não quero que com a minha partida, a minha família pense que, então você é a responsável por manter a ideia que eu criei, você é a responsável por manter a ideia. E durante 4 anos, ela manteve essa ideia. E os filhos e, né, outros chupins ali tentando manter. E o sentimento de culpa, né? O sentimento de culpa corroendo essa pessoa e fazendo com que ela se sentisse, né? Porque a questão não é uma questão legal, é a questão do que o abuso faz, do que uma fala faz, do que a ideia do abandono faz, do que a vontade de ser amada, do que a sensação do abraço, né? Ela colocou aqui logo no começo. Ela estava vindo de um cenário de guerra, então o abraço dele, olha quanto custou um abraço, gente, quanto custou um abraço. Esse medo de ficar sozinha foi plantado na minha cabeça desde muito criança pela minha mãe, que era narcisista. Então, as pessoas que vêm de um lar narcisista, por isso que eu falo tanto sobre procurar ajuda psicológica, procurar conhecimento, porque senão você continua sendo aquela criança com medo, com os mesmos medos, e você vai passar de mão em mão e você vai continuar vivendo o mesmo abuso na mão de outras pessoas. O que a tua mãe falou, o medo que você não curou, a ideia que te foi plantada, ela continua lá. Um narcisista, outra pessoa manipuladora, não importa, né? Não importa se é narcisista ou não, tanto faz. É o mesmo monstro que tá lá, tá gritando na tua orelha num volume super alto da mesma forma. Bu, bu, você vai ficar sozinha, bu, e aí você vai pagar a fortuna que for e você vai trabalhar o que for. Se o teu medo for esse, se o teu medo for da solidão, da rejeição, do abandono, da traição, ele vai gritar na tua orelha. E aí uma outra pessoa vai te manipular ao extremo, porque ele vai dizer, olha, eu vou te colocar num quarto escuro, eu vou fazer você ficar sozinha, eu vou pegar o teu pior medo, aquele medo que você fica em posição fetal, e eu vou fazer você ficar ali naquele quarto escuro se você não fizer exatamente o que eu tô falando você fazer. Se você não der dinheiro pra minha família, que eu gosto muito mais do que você vai para esse lugar escuro, você vai ficar sozinha. E se você não acolher a tua criança, essa tua criança vai chorar de medo todas as vezes. Porque apesar de você ser um adulto, de você ser uma mulher que vai, que trabalha, que consegue ter dinheiro suficiente para bancar uma família inteira, um homem de 60 anos, é a tua criança que chora. É muito fácil um adulto, um marmanjo, chegar com uma conversa mole dessas, né, com discursos espiritualizados que convencem, né, discursos espiritualizados convencem. Você tá com um problema, quando a gente tem um problema, o que a gente faz? A primeira coisa que a gente faz, a gente vai procurar suporte, né? A gente precisa de colo. Então, quando alguém tem uma fórmula, olha, eu vim aqui porque eu tô te dando suporte espiritual, porque eu tô te dando colo, porque isso convence, a gente fala, cara, me tira daqui, me resgata.
Então, por isso que acaba sendo fácil cair. A gente volta um tempo atrás na história, não tinha, né? Não tinha internet, livros. Para você conseguir um livro, você tinha que ir na biblioteca. Hoje não, hoje está um clique, a gente consegue. Tem terapia, valor social, tem muita coisa. Que bom, que bom. Então, existe uma possibilidade real de cada vez mais as pessoas conseguirem sair disso, cada vez mais ser menos manipulado, cada vez mais se recuperar, cada vez mais de verdade ficar bem, cada vez mais não se entrar em coisas como essa. Mas há um tempo atrás, se a gente está falando de 30 anos dentro disso, quando a pessoa entra, a gente está falando de venda nos olhos, a gente está falando de sonífero na veia, a gente está falando de embaçamento, a gente está falando de torpor, né? A gente está falando de uma situação muito crítica, muito caótica. Mas o conhecimento, ele está aí, ele é para ser divulgado, ele é para ser, né? Façam barulho, né? Façam barulho. E cada vez mais pessoas com menos vergonha de falar, homens e mulheres passam por isso, homens e mulheres... Não tem motivo para ter vergonha, e isso eu falo com bastante... Eu acho que a palavra correta não é essa, mas eu acho que vocês vão entender o que eu quero dizer. Aqui na comunidade, aqui desse canal, eu tenho... Não é essa palavra, mas de novo vou colocar a mesma coisa. Orgulho não é isso. Mas aqui a gente tem uma comunidade muito forte, onde a gente pode dar as mãos, né? De falar, tá tudo bem a gente falar sobre o que foi vivido de uma forma transparente. Homens e mulheres passam por isso. Quem tem que ter vergonha é quem faz, não é quem passa. Isso pode acontecer com qualquer pessoa e também feito por homens ou mulheres, né? Eu sempre falo que infelizmente pode acontecer com qualquer pessoa, e tanto homens quanto mulheres podem ser narcisistas e podem praticar esse tipo de abuso, né? Esse tipo de violência. É complexo, mas também é motivo de muita esperança, né? Saber que depois de 30 anos, como nesse caso aqui, a pessoa que passou por esse tipo de experiência hoje se encheu de coragem, tá fora, e hoje ela tá aqui imbuída, empenhada, né, a se salvar, e mesmo pensando, como ela coloca aqui no final do relato, mesmo pensando às vezes que a culpa é dela, ela escreve um relato desses e ela está determinada, empenhada a se recuperar e ter uma vida melhor, e é o que eu desejo a todos que passam por esse tipo de situação. Quem quiser mandar o seu relato, é só mandar um e-mail para atendimento@narciso seu espelho quebrou, atendimento@narciso seu espelho quebrou, colocando ali no assunto do e-mail, colocar a palavra relatos, e aí a gente conversa e explica para vocês como é que funciona para contar a sua história. Lembrando que a gente vai ter a nossa super live, que vai ser, vou confirmar, no dia 3 de maio, às 9 horas da noite, a gente vai ter a nossa super live e a gente vai falar sobre gaslighting, que é toda essa confusão mental que um narcisista cria. Certo, meus amores? Certo. Eu espero ter ajudado. Um grande beijo e vai ficar tudo bem. Never slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.